É bom sabermos que Deus tem um plano para cada um de nós. E sabemos que esse plano que Deus tem é sempre um admirável plano, um excelente plano, um plano que certamente irá dar-nos tudo aquilo que nós almejamos como peregrinos que somos neste mundo. Este mês de maio é um mês que dedicamos à família. A família é a primeira das instituições. Realmente a família é extraordinária em todos os aspectos, naquilo que nos pode dar, naquilo que pode realizar, naquilo que pode significar para cada um de nós. Esta manhã tivemos o grato prazer de participar de um culto de apresentação de um bebê. Foi um bom prelúdio para este último domingo do mês de maio. E agora gostava de meditar com os irmãos acerca da diferença que pode fazer quando Cristo está em nossa casa. A nossa casa não são apenas 4 paredes. A nossa casa não é apenas a cozinha, a sala, o quarto de dormir. A nossa casa são aqueles que lá estão, são aqueles que se amam, aqueles que se entreajudam, aqueles que fazem parte do agregado que está conosco e que nós desejamos sejam grandemente abençoados. A Escritura Sagrada fala-nos dessa diferença e eu gostava de chamar a atenção dos irmãos para esse passo das Escrituras que nos relata aquilo que pode acontecer quando Cristo faz parte da nossa família. Ele é o nosso irmão, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso pai, Ele é o marido, Ele é sempre aquele que quer estar ao lado dos seus amados. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, encontramos um relato das Escrituras, entre outros que naturalmente existem, mas que têm a maior importância para considerarmos este assunto. Evangelho de Marcos, capítulo 2. No primeiro verso, diz-nos assim a Escritura: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Soube-se que Cristo estava em determinada casa. E logo, ao saber-se isto, se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados,
disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Meus irmãos, desejo primeiramente sublinhar, destacar aquilo que diz o primeiro versículo: soube-se que ele estava em casa. Naquela casa, soube-se, em Cafarnaum, uma cidade cosmopolita, uma cidade com muita gente importante, uma cidade com habitantes que tinham muitas coisas que certamente desejavam que fossem conhecidas. Era uma cidade de pescadores, era uma cidade de comerciantes, e naquela cidade, de repente, uma casa começa a ser notada. Toda a gente começa a falar daquela casa. Era uma casa diferente, era uma casa incomum, uma casa que chamava a atenção. Vejam os irmãos que diz a Escritura que logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta, não apenas à entrada da porta, mas junto à porta, em volta da casa, era tal a multidão que ninguém podia entrar. Não havia mais lugar para alguém entrar naquela casa. De tal forma que aqueles que levavam um paralítico, a casa atraiu muita gente de todos os lados. Havia gente necessitada. E o que é notável é que todos aqueles que estavam necessitados de alguma coisa acorriam àquela casa. 4 homens agarraram num paralítico que não tinha solução para o seu problema, que estava tão carecido, tão necessitado de auxílio, e agarraram nele, certamente numa maca, 2 à frente, outros 2 atrás, e levaram-no a Jesus. Mas quando chegaram à porta, depararam com aquele problema, aquela dificuldade. Não podiam entrar, mas eles não desistiram. Aquilo que eles queriam fazer exigia perseverança. A fé cristã exige-nos sempre perseverança. Eles continuaram. Deus tem um plano, cantava a nossa irmã há instantes, e este plano dos 4 homens era levarem o paralítico a Jesus. E certamente eles queriam levá-lo a Jesus. E ele foi levado a Jesus. Meus irmãos, nós, quando estamos nos caminhos do Senhor, temos de usar de todos os recursos, de todo o engenho, de toda a arte, de todas as formas, de todas as maneiras lícitas para fazermos aquilo que é certo, aquilo que é correto. E levaram-no a Jesus. E este homem, naquela casa onde ele estava, imediatamente recebeu a bênção que sonhara. Jesus disse-lhe: filho, perdoados estão os teus pecados. Aqueles que lá estavam e que precisavam de ser ensinados começaram a arrazoar, começaram a falar, começaram a tirar conclusões apressadas e diziam: quem é que pode dizer isto? Senão só Deus. Eles ainda não tinham aceitado aquele que estava ali como Messias, como Salvador, como Senhor. Era um grande rabi, era um grande mestre, era um grande profeta, mas só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus é Deus. E lá estando, ele logo provou que era o Filho de Deus. E chegou a dialogar com os fariseus, dizendo: o que é mais fácil? Dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer ao paralítico: toma a tua cama e vai para a tua casa?
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, disse ao paralítico: toma a tua cama, vai para a tua casa. Mais uma vez, ele necessitava de voltar a casa, de contar aos seus aquilo que lhe sucedera e que era tão sublime, que era tão extraordinário. Acredita-se, dizem os principais intérpretes das Escrituras, que esta casa seria a casa de Simão Pedro. Era um humilde pescador. Naquela grande cidade, um humilde pescador, Pedro, seria a sua casa, a casa onde Jesus entrou. E de repente aquela casa, meus irmãos, alcança dimensões sublimes. Aquela casa não é apenas a casa de um pescador. Aquela casa torna-se um templo. Como é bom quando em nossas casas nós louvamos ao Senhor, servimos ao Senhor, adoramos ao Senhor. Para que serve a nossa casa? Para as refeições? Para dormir? Para ouvir música? Para ver programas de televisão? Para que serve a nossa casa? Não servirá também para adorar ao Senhor, servir ao Senhor, honrá-lo com as nossas vidas? E de repente aquela casa realmente torna-se num templo, porque ali está o Senhor a realizar um trabalho notável, perdoando pecados, abençoando corações, preparando vidas para que exaltem e glorifiquem ao Senhor. Mas também aquela casa torna-se numa escola como não há outra igual. Como é tão importante a educação hoje em dia. É um dos nossos grandes problemas, preparar o povo, preparar os mais jovens, preparar cada um de nós para aprender o que convém, o que é necessário, aquilo que é importante para a vida. E diz a Escritura que Jesus ensinava. E vieram ter com ele enquanto ele lhes anunciava a palavra 4 que conduziram um paralítico para que Jesus o ajudasse. A nossa casa precisa de ser uma escola de bom entendimento. Hoje em dia, meus irmãos, há tantas dificuldades nos relacionamentos, há tanta necessidade de compreendermos, de ouvirmos, de acompanharmos. Os pais precisam tanto de acompanhar os filhos. Hoje vai sendo tão difícil fazer isso. Os avós, os filhos precisam muito de ouvir os pais. Tantos desmandos que vão por esse mundo fora, porque não se aprende na principal escola. Cada vez mais nós estamos delegando para os outros aquilo que tem que começar em casa. A melhor escola está em casa. É em casa que se aprende mais. Quando se aprende pelo exemplo, é em casa que realmente se pode compreender melhor a vida. É na casa que nós temos que preparamos a cada um para a vida tão exigente que hoje cada vez mais temos. Aquela casa, meus irmãos, de repente torna-se numa casa de milagres, verdadeiros milagres. Quando o Senhor Jesus disse ao paralítico: toma a tua cama e vai para a tua casa. Meus irmãos, nós precisamos de compreender como é que podemos convidar Jesus para a nossa casa. É natural que cada um de nós imagine que é importante, era bom, era desejável ter Jesus sempre conosco
Ele é o melhor amigo. Como é que nós podemos tê-lo em casa? Ele não vai a qualquer casa. Havia muitas outras casas em Cafarnaum. Jesus teve muitas casas, mas pelo relato do Novo Testamento, nós vemos que ele apenas foi a algumas casas. Esteve em casa de Marta e Maria, casa de Lázaro, esteve em casa de Simão Pedro, mas ele não foi a todas as casas. E muitas vezes nós perguntamos porquê. Faria o Senhor alguma discriminação? Não. Realmente a diferença está conosco. Era necessário que ele fosse convidado. Continua a ser verdadeira a afirmação da palavra do Senhor quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus não violenta. Jesus não força. Desde o princípio que ele nos deu o livre-arbítrio, nós somos livres. Podemos convidar Jesus para a nossa casa, mas podemos dizer-lhe: não quero que tu entres. Ele tinha de ser convidado. E certamente que foi convidado por Simão Pedro. Ele convidou. E convidou de uma maneira enfática, de um modo absoluto. Realmente ele provou que tinha prazer em ter Jesus em sua casa. Nós temos prazer em ter Jesus conosco, meus irmãos. Quando falamos uns com os outros, temos prazer que Ele esteja a ouvir-nos. Temos prazer que Ele nos acompanhe nas leituras que fazemos em casa. Temos prazer que Ele veja os mesmos programas que vemos de televisão. Achamos que Ele pode ver os mesmos programas que nós habitualmente vemos. Realmente nós temos gosto em que Ele esteja presente. Simão Pedro tinha sogra, como sabeis. Qual seria o relacionamento dele com a sua sogra? As sogras, muitas vezes, coitadas, são consideradas indesejáveis para os genros. Mas havia um bom relacionamento da sogra de Pedro com o seu genro. Havia uma boa harmonia entre eles todos. O Senhor Jesus podia participar dos diálogos, das conversas, dos sentimentos expostos naquela casa. Foi por isso que Jesus foi convidado por Simão Pedro. E de tal forma ele mostra que é um prazer tê-lo, que se entrega a todos os esforços, a todos os sacrifícios. Abriram um buraco no telhado. Ele era o senhorio. E de repente começam a abrir um buraco no telhado. Qual seria a reação de Simão Pedro naquela hora? Ele era tão impulsivo. Teria ele reagido como reagiu quando quiseram prender o mestre e disseram: não façam isso, não façam isso. Não. Ele permitiu que o paralítico fosse descido por aquele buraco. Ele entregou-se totalmente a Cristo. Ele era servo de Jesus Cristo. Esta manhã líamos na passagem bíblica de Tiago, quando ele se afirma como servo de Jesus Cristo. Meus irmãos, somos nós realmente servos do Senhor para fazermos aquilo que Ele nos pede que façamos? Não era fácil. Realmente era muito difícil mesmo, porque Jesus, acompanhado por 12 discípulos, exigia muita dedicação, muito esforço. Não era apenas
um prato mais para Jesus, era um prato para 12 apóstolos. Eles iam com ele, mas mesmo assim ele era convidado, porque o amavam, porque o queriam ter lá com ele. Meus irmãos, aquela casa de repente mostra que se torna numa casa diferente, uma casa onde o Senhor se manifesta. Aquilo que o Senhor fez é extraordinário. De repente os pecados são perdoados, as faltas que muitos cometem são perdoados. Filho, os teus pecados são perdoados. O Senhor Jesus quer ajudar-nos, perdoando-nos, abençoando-nos. O que é necessário é que o convidemos para que Ele esteja conosco. E desta forma, assim, o Senhor se irá manifestar, como o Senhor sempre se manifestou quando nos abeiramos dele. Pode ser a mulher achada em pecado, o Senhor lhe dirá: vai, não peques mais. Pode ser este paralítico: os teus pecados estão perdoados. Que bênção maior! Como é tão extraordinário que assim de repente em nossa casa algo de tão sublime aconteça. E a fé que se manifestou ali. É tão importante a fé, meus irmãos. Sem fé não podemos agradar a Deus. É necessário que em nossa casa haja cada vez mais um grande apego à fé, uma grande vontade de buscarmos a fé que o Senhor Deus quer que todos tenhamos. Vede que quando Jesus viu aqueles 4 homens conduzindo o paralítico, o que é que Jesus disse? Vendo a fé de quem? Do paralítico? Não, dos 4. Também era a fé dos 4 que levaram o paralítico. Eles levaram o paralítico a Jesus. Por que razão? Porque tinham fé que Jesus podia operar o milagre. E o Senhor Jesus recompensou aquela fé. Quando em nossas casas há fé, o Senhor recompensa. E nestes dias, meus irmãos, tão conturbados, quando em algumas casas há desemprego, quando em algumas casas se pode sentir alguma escassez, quando em algumas casas se cumpre o ditado: casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. É tão necessário que tenhamos fé, porque o Senhor vai premiar a nossa fé. Ele vai auxiliar-nos, dando-nos aquilo que nós precisamos, porque Ele está conosco. Soube-se que Ele estava em casa. Que bom que se soubesse que em nossa casa, em casa da irmã Abigail, casa da irmã Ana, em casa de nosso irmão Joel, se soubesse pelas redondezas que ele estava ali naquela casa. Quando as pessoas sabem que ele está lá, elas vão certamente procurar-nos, porque precisarão do mesmo auxílio, da mesma ajuda. Que o Senhor nos conceda a ajuda que carecemos, para a sua honra e glória, para a bênção das nossas almas. Amém.